Aleluia! Mais uma vez eu queria expressar a minha gratidão a Deus e a minha alegria por podermos estar juntos mais uma vez e estudar e aprender e experimentar mais de Deus. O que nós mais desejamos é uma vida prática, rica em experiências novas com o nosso Senhor, com o nosso Deus e Pai. E o Espírito Santo trouxe uma palavra ao meu coração que eu queria compartilhar com você nesta noite. Eu espero que tudo esteja bem com você, com a sua casa, com a sua família. Eu espero que você possa ser ministrado nesta noite. A minha oração foi pedir que o Espírito Santo me concedesse unção, graça, sabedoria, me concedesse ousadia, intrepidez, para comunicar estas verdades e que esta palavra possa abençoar e edificar a sua vida em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse abrir comigo as Escrituras no Salmo 23. Eu estou aqui com a minha Bíblia, eu prefiro o papel, né, do que o aplicativo no celular, mas ele também é válido, ele também é um instrumento importante nesta hora. Então, abra comigo o Salmo 23, eu quero ler, vou ler na versão normal, comum, mais utilizada, e ela diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos e ele me conduz ao lado de águas tranquilas. Ele restaura minha alma e me guia pelo caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Aleluia, glórias a Deus, né, por este salmo, por esta palavra. Eu quero louvar a Deus pelo privilégio que eu tenho tido nesses dias, quando o Senhor tem trazido luz e esclarecido tantas questões. Eu tenho entendido que ao longo destes mais de 2 anos, ao longo desses 2 anos de pandemia, uma das coisas que eu pude mais experimentar foi a revelação de Deus através das Escrituras e de uma experiência prática de dependência de Deus. Eu creio que não é diferente com a sua vida. Então, eu queria, através deste salmo, fazer uma reflexão de como descansar mesmo sob pressão. Porque é a realidade que nós temos vivido ao longo de toda essa trajetória. Talvez nem tanto nesses dias, estamos vivendo dias mais tranquilos com relação ao avanço desta epidemia, desta pandemia, mas ela continua aí. Mas eu creio que pelo crescimento do percentual de vacinados dentro do nosso país, esse número tem crescido dia a dia pelas cidades, pelos estados, e mesmo estando sujeitos ainda a ser contaminados por este vírus, o risco já é bem menor. Então, mas mesmo assim, a grande maioria de nós tem vivido dias difíceis, cada um enfrentando lutas, dificuldades, dores, sofrimentos, em áreas diferentes, mas eu creio que esta palavra vai nos ajudar, nos ensinar
como descansar mesmo em meio às circunstâncias contrárias, adversas, né? E este salmo, talvez um dos mais populares, um dos mais conhecidos, ele esconde inúmeras mensagens de alimentos para a vida, para os momentos de crise, de dificuldade, de dor, de sofrimento, muitas vezes de fracasso, muitas vezes de preocupações, de ansiedade, de depressão, de pânico, como isto, né, como estas síndromes cresceram ao longo desta pandemia. Mas eu quero dizer para você nesta noite, é possível sim viver neste descanso e viver a paz proposta pelo Senhor Jesus, mesmo em meio a tantas situações adversas, né? E quando nós olhamos principalmente para o texto hebraico, isto vai nos ajudar bastante, né? Nós vamos ver que o salmista, né, ele declara assim: Yahvé Hashem é o meu pastor e ele, né, ele não me faltará. Ele não me faltará. Então, quando nós olhamos para o original hebraico, nós vamos ver que pastor e pastagem, eles têm o mesmo radical. E isto já nos ensina que ele, além de ser o guia e o cuidador, a figura do pastor é tremenda, porque nós podemos, através da vida do pastor de ovelhas, ter uma figura que demonstra todo o cuidado deste pastor com seu rebanho. E não é diferente para conosco. Nós somos membros deste rebanho do nosso pastor maior. E então o radical da palavra pastor e de pastagem é o mesmo. Então isto nos mostra, isso traz clareza, luz, né? Que ele, além de ser o nosso guia e cuidador, ele também é o nosso próprio alimento. Ele é o próprio alimento. É interessante nós entendermos isto, que isto fique bem claro para você. Ele é a fonte de toda provisão e de toda suficiência. Então, quando nós olhamos, né, para o texto hebraico, nós vamos entender então que o nosso Deus, que o nosso Senhor, ele é o pastor. Ele é o pastor, né? Yahvé, ele é o meu pastor. Então, Yahvé, né? Yahvé Hashem é meu pastor. E ele não me faltará. Ele não me faltará. E o sentido disto é importante nós entendermos, né? Que eu não terei tudo o que desejo. Eu posso não ter tudo o que eu desejo, mas tendo ele como pastor da minha vida, eu não terei falta de nada. Nada. Este é o sentido. Este é o sentido. Eu posso não ter tudo o que eu penso, o que eu desejo, o que eu acho que é necessário, mas tendo Yahvé, o Senhor, como o meu pastor. Ele é meu pastor. E ele não me faltará. Ele é esta fonte. Esta fonte. No verso 2, o salmista declara assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. É interessante, né, entender o contexto histórico. Deixa eu voltar um pouco. Se você ler lá em 1 Samuel, no capítulo 22, você vai ver que o momento que
Davi estava vivendo era um dos momentos mais atribulados da sua vida. Ele estava fugindo do rei Saul e do seu exército, ele está em Moabe, ele vai lá e deixa os seus pais lá com o rei para que eles fossem guardados, protegidos, e ele então, ele se esconde em uma floresta estéril, né? Ele se esconde em uma floresta, e quando ele percebe, né, que ali ele não conseguiria ter nem conforto nem alimento, ele confiou em Deus e na sua provisão. Então, algo para nós aprendermos, né? Se nós pararmos para pensar, que dificuldade. Ele estava em fuga, né? Saul estava perseguindo ele com seu exército, queria matá-lo, e ele então deixa os seus pais em Moabe, e ele sai e se esconde numa floresta. Mas quando ele cai em si, quando ele percebe que ali ele iria ter dificuldade para se alimentar, ele então coloca a sua confiança em Deus e na sua provisão. E a declaração dele é, né, eu não vou ter falta de nada, ele vai me guiar, ele vai me levar a pastos verdejantes, e ele vai me levar para junto de águas de descanso. Então entenda, Deus é a fonte do seu descanso, do descanso que o salmista está se referindo. Ele mesmo naquela circunstância adversa, naquela dificuldade, naquela luta, ele conseguiu descansar em Deus, crendo que Deus era o pastor da vida dele, o guia, o protetor, e que Yahvé era o próprio sustento dele, o próprio alimento para a vida dele. Então nós precisamos entender, Deus é a fonte de toda a provisão e de toda a suficiência. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 11, 28, ele diz, olha, vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados. Quantos de nós têm vivido dias terríveis, carregando uma carga, um peso, uma sobrecarga de toda esta circunstância, né? Temores, medos, preocupações, ansiedades, situações adversas, desemprego, dificuldade financeira, e a própria luta contra este vírus que desestabilizou grande parte das pessoas. Quantas pessoas não perderam entes queridos, pessoas próximas, quanta dor, quanto sofrimento, mas nós precisamos entender que mesmo vivendo debaixo de toda esta pressão, nós podemos descansar em Deus, porque Ele é meu pastor. E eu não terei falta de nada. Ele é o que me guarda, Ele é o que me protege, Ele é o que me sustenta. Nele eu vou encontrar tudo o que eu preciso, tanto a nível de necessidades, de provisão diária. Aliás, quando Jesus ensina a oração do Senhor em Mateus 6, ele deixa claro que nós precisamos diariamente, dia a dia, orar pelo pão cotidiano, pelo pão de cada dia, mas ele jamais vai nos faltar. Os ensinamentos de Mateus 6 são tremendos. Volte lá, leia, declare as verdades, os princípios ali contidos. Então, em Mateus 11, 28, Jesus está chamando para ele aqueles que estão se sentindo assim nesses dias, cansados e sobrecarregados, porque vão encontrar nele descanso, vão encontrar nele refrigério, vão encontrar nele tudo o que precisam para continuar
caminhando, para continuar avançando, mesmo em meio a tantas adversidades. Então, ele me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de águas de descanso. Nele, ele é a garantia de toda provisão e de toda suficiência. Nele, tudo em Cristo, nada por nós mesmos. Então, aprenda a descansar em Deus, mesmo em meio às adversidades. É possível. O próprio Senhor Jesus também, antes de voltar ao céu, reunindo os seus discípulos para dizer que ele voltaria para o Pai, e diante de tantas incertezas que isso gerou no coração dos seus discípulos, ele dizia: olha, mas vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, outro Consolador, e eu vou deixar para vocês paz, a minha paz eu vos dou. Então, é possível sim, mesmo em meio a tantas adversidades, nós experimentarmos desta paz, desse descanso e deste refrigério. Venham a mim e vocês vão experimentar este refrigério e este descanso. Mas o salmista, no verso 3, ele continua: ele restaura a minha alma e me guia pelo caminho da justiça. Nós temos esta promessa. Aliás, em Cristo, nós já fomos restaurados, regenerados. Nele, através da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, nós recebemos uma nova vida em Deus. Em Deus. E é uma condução de descanso, como eu estou dizendo. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso de número 6, ele declara que Deus, ele começou uma boa obra na sua vida, e ele vai aperfeiçoar, e ele vai terminar. Ele começou. Então, o salmista está identificando na nossa vida, que a nossa vida, que a nossa caminhada, ela é uma série de ciclos. Deus aperfeiçoando a sua obra, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada. E a nossa segurança e o nosso descanso está nisto. Ele começou, é Ele quem faz, e Ele vai completar esta boa obra. Então, diante de tantas inquietações, insatisfações, porque muitas vezes as coisas não acontecem da maneira como nós esperamos, desejamos, queremos, muito pelo contrário. Mas mesmo diante de tantas inquietações, mesmo diante de insatisfações, mesmo diante de incertezas, nós precisamos entender, e é promessa para a sua vida: o justo é inserido num ciclo de saciedade. Como eu disse, eu posso não ter tudo o que eu quero, que eu penso, que eu desejo, mas eu não sentirei falta de nada. Nada. Nele eu tenho a garantia de toda a provisão, porque Ele já nos abençoou. Nós temos a garantia de toda provisão. Nada vai faltar na sua vida. Creia nisto, mesmo nas piores circunstâncias. E este ciclo de saciedade, esta garantia de provisão, nós somos inseridos neste ciclo, e nós vamos e temos experimentado isto, este cuidado. Olha a declaração, veja comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso de número 8, Paulo declara assim, que Deus,
Ele faz abundar sobre a sua vida toda a graça, para que você tendo sempre, para que você tendo sempre, não é eventualmente, não é de vez em quando, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, você possa abundar em toda boa obra. Então, esta é uma garantia, uma promessa de Deus, que você vai ter sempre tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que você realmente precisa. Mas Deus, ele vai além, ele sempre envia a mais, para que você possa compartilhar, para que você possa repartir. E quanto mais você faz isto, quanto mais ele envia para você. Então, tendo em todo o tempo ampla, toda a suficiência em todas as coisas, você possa ser não só saciado, se sentir satisfeito, feliz com tudo aquilo que Deus tem provido para você, mas você ainda vai poder abençoar vidas, compartilhar, repartir com outros. Então, nós precisamos entender, ele é esta fonte. Mas no verso de número 4, ele diz assim: mas ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, em profunda escuridão, em perigos extremos, mesmo que eu possa enfrentar as maiores dificuldades e lutas, ele diz assim: eu não temerei, porque tu estás em minha companhia. A promessa de Jesus lá no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do Evangelho, ele declara: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Esta presença é a garantia, esta presença é o que conforta e consola o nosso coração. O salmista declara: a tua vara e o teu cajado me consolam. E embora estas palavras pareçam sinônimas, na verdade, por causa da origem dos radicais, elas têm e operam de maneira diferente. A primeira, ela tem a função de cuidar e de acalmar. O cuidado e a proteção de Deus, a vara. E o cajado, a segunda, ela é usada como apoio e como sustento. Apoio e sustento, suporte. Deus te dando força, capacidade, condições de suportar e superar qualquer dificuldade. Ambos, tanto a vara como o cajado, são sinais de consolo de Deus para a sua vida em meio às adversidades. Entenda, você é um protegido de Deus. É muito bom quando nós nos sentimos protegidos por alguém. Protegido, ainda mais em momentos de dificuldades e de lutas. Então entenda, Deus é o teu protetor. Ele não cochila, ele não dorme. O guarda de Israel está sempre atento ao seu rebanho. O pastor do rebanho, ele vigia, ele guarda, ele protege, ele alimenta, ele sustenta, ele conduz. Mas ele vai além disto. O salmista, no verso 5, ele diz: e ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. No original fala de atormentadores. Quantas pessoas têm vivido dias de aflições, de tormentos,
mesmo em meio a estas situações, há a promessa de que Deus está presente, está com você e Ele vai não só cuidar de você, proteger você, mas Ele vai te dar todo o suporte, todo o sustento que você precisa. Então Ele prepara uma mesa diante dos teus inimigos, farta de óleo. Não é falta não, é farta. Né? A provisão de óleo, de alegria sobre a sua vida, mesmo em meio até momentos de tristeza e dor. É uma promessa dele como pastor sobre a sua vida. E ele diz, e o meu cálice transborda. Isto fala de saciedade. Isto fala de plena provisão, de se sentir completamente saciado e satisfeito com tudo aquilo que Deus tem enviado para você. Né? O próprio Paulo, também em Romanos 8:37, ele diz que mesmo nas maiores dificuldades, em Cristo você foi feito mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E ele finaliza no verso 6 dizendo assim, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Bondade e misericórdia me seguirão, vão seguir você, vão correr atrás de você, vão perseguir você todos os dias da sua vida. E você vai morar para sempre na casa do Senhor. Então, neste salmo, ele carrega uma promessa diária de livramento e de alívio para você, para mim, para cada um de nós. Você pode, nesses dias, não ter tudo aquilo que você gostaria de ter, mas você não vai sentir falta de nada. Esta é a verdadeira provisão, esta é a verdadeira suficiência, esta é a verdadeira prosperidade que nós tanto almejamos, buscamos, muitas vezes em coisa, mas a fonte é Ele. Esta fonte tem um nome, Jesus Cristo. Ele é a fonte de toda a provisão e de toda a suficiência. Então, nós encontramos aqui uma promessa diária de livramento e de alívio, de cuidado e de sustento. Então, Yahvé, o seu Deus, Ele é seu pastor. E Ele não faltará. Ele não vai faltar. Nada vai faltar para você. Porque Ele garante isto através destas Escrituras. Então, uma promessa diária de livramento e de alívio, de provisão para todos aqueles que se refugiam nele. Para todos aqueles que colocam nele, não no dinheiro, não na poupança, não nos investimentos, nas aplicações, nos recursos, na sua empresa, no seu trabalho, no seu salário, mas nele. Quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança nele, ele se torna o pastor da nossa vida, pastor da sua vida. Então, ele não vai faltar. Você pode ter a certeza, creia nesta promessa de Deus para a sua vida. Ele é o seu pastor. E nada vai faltar para você, para a sua casa,
para a sua família. Creia e receba esta promessa de Deus para você. Como eu disse, nós podemos extrair daqui, né, inúmeras lições. Nós podemos extrair daqui o verdadeiro alimento, a verdadeira comida e a verdadeira bebida, que é a sua carne e o seu sangue. E com certeza, você, como um justo de Deus, você foi feito justo através da obra consumada da cruz do Calvário. Não é baseado no seu desempenho, não é baseado na sua justiça própria, não é baseado na sua obediência, mas na dele. Na dele, por causa da sua obra consumada. Quando Deus olha para você, Deus não vê mais condenação. É o que Paulo declara em Romanos 8:1. Nenhuma condenação. Não há mais dívida. Ele pagou o preço pela sua vida. Deus escolheu colocar você debaixo do seu favor. Isto é graça. Então, fique debaixo. Fique nesta posição, debaixo do favor de Deus, entendendo que Ele é o pastor da sua vida e você não vai ter falta de nada. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma semana de vitórias, de avanços e de conquistas nele. Lembre-se, nunca se esqueça disso, das palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Tudo é nele. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém.